Olá, professor e professora. Por onde eu começo a fazer um jogo para a sala de aula? Essa é uma das perguntas que eu mais ouço. Eu sou Alexandre Santos, CEO da Strike Games, uma startup voltada para soluções lúdicas, com foco em educação, cultura e diversidade. Também sou game designer, a pessoa que pensa a experiência do jogador, que idealiza e planeja um jogo. Antes de continuar o vídeo e responder a pergunta, eu gostaria de trazer uma contextualização sobre as características dos jogos. Eles podem ser usados em sala de aula dentro de uma estratégia metodológica. Além disso, eles também vão servir como um contexto para a aprendizagem, sendo bastante significativos. E podemos trazer alguns elementos, por exemplo, a temática. Ela é o pano de fundo do jogo. E pode ser a sua matéria, português, matemática, história. Pode também ser um assunto, revolta dos malês, revolta dos búzios, Segunda Guerra Mundial. Podemos, no caso, refinar essa história e trazer de forma mais trabalhada através da narrativa, que vai ser um enredo mais detalhado, com a trama por trás disso. Além disso, podemos também trabalhar as próprias personagens e os cenários, que vão exigir uma pesquisa, uma contextualização. Pode-se criar a arte das personagens e dos cenários e fazer diversas interações. Além disso, podemos explorar os conteúdos. Esses conteúdos podem ser sociais, culturais, econômicos, políticos, educacionais e explorar as próprias personagens e cenários dos jogos. Também podemos tratar sobre soluções de problemas, pensar em estratégias para alcançar o objetivo do jogo. Além disso, trabalhar de forma coletiva, assimilar as regras do jogo. E outro ponto seria a própria melhoria da aprendizagem, trabalhar de forma coletiva, melhoria de habilidades e a própria questão da aproximação do conteúdo em si. Os jogos e os games também estão em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Podemos trazer aí pelo menos 3 competências para se trabalhar junto com os jogos. A número 4, quando falamos de novas linguagens, quando falamos de linguagens artísticas e digitais. Também podemos citar a competência número 5, quando falamos em compreender, utilizar e criar tecnologias e comunicações de forma crítica, significativa e reflexiva. E no caso, a número 9, quando falamos das competências socioemocionais, tratando sobre cooperação, diálogo e empatia. Podemos também citar a questão do relatório da ONU, o Plan for the Planet, que é um relatório citando os jogos como um serviço público mundial de informações relevantes, porque ele trata sobre a questão da conscientização em relação ao desmatamento das florestas e também ele quer procurar mudar a forma que os indivíduos e instituições se relacionam com o planeta, buscando ações mais amigáveis. Então agora vamos responder a pergunta lá do início: por onde eu começo a fazer um jogo para a sala de aula? Eu faço uma sugestão, não existe uma maneira de começar um jogo, mas podemos começar por algumas perguntas norteadoras. Qual o propósito do seu projeto? O que você deseja construir com seus estudantes? Quais as competências da BNCC você deseja trabalhar? Que habilidades você deseja desenvolver com seus estudantes? Quais os resultados que você deseja alcançar? Com essas perguntas, as respostas já vão ajudar bastante. Além disso, pense também em você como se estivesse fazendo um projeto de pesquisa, que você vai utilizar referências, livros, outros jogos. Uma sugestão: utilize os jogos que você já utilizou durante sua vida. Quais os jogos que você já jogou? Dominó, baralho, cartas, xadrez? Comece por esses. Depois, comece a pesquisar jogos de tabuleiros modernos, jogos digitais, para começar a entender como é que funcionam esses jogos, as características. Outra sugestão: bater um bate-papo com seu filho ou filha, com sobrinho ou sobrinha,
com uns alunos ou alunas mais próximos e perguntar que jogos eles gostam, como eles jogam, interagir um pouco com eles e vivenciar um pouco desse universo. Porque ao jogar, ao utilizar um jogo, você começa a se fazer questionamentos. Como é que eu faço para vencer? Como é que eu entendi as regras? Você começa a observar de uma outra forma. Uma coisa é ver o jogo, outra coisa é interagir com o jogo, que vão surgir dúvidas e também vão ajudar a pensar o seu projeto. Outro detalhe, você pode buscar livros sobre professores e educadores que já utilizaram jogos em sala de aula, que contem essa experiência, é algo que se pode aprender bastante. Ou mesmo buscar livros da área de game design, é algo mais aprofundado, mas vai explicar como pensar o jogo e projetar um jogo. Bom, eu gostaria de trazer aqui pelo menos 5 estratégias para que vocês possam pensar em utilizar jogos em sala de aula. Você pode já utilizar um jogo pronto, seja de um outro professor ou um jogo comercial. Analisa esse jogo, cria um plano de aulas, uma estratégia e leva para a sala de aula. Ou você pode pegar esse mesmo jogo, que é a segunda opção, e fazer uma adaptação dele, modificar algumas peças, modificar a forma de jogar, pensar em estratégias diferentes que o jogo traz e utilizar em sala de aula. Ou você pode criar o seu próprio jogo e levar o jogo completo para a sala de aula que você criou e desenvolveu. Também tem a quarta opção. Você pode criar uma parte de um jogo e deixar que os estudantes criem a outra. Você já leva um jogo semi-pronto. Além disso, você deve pensar também na estratégia dos estudantes criarem um jogo completo. Agora lembrando, isso aí cabe em um outro vídeo, em um outro momento. Existe todo um planejamento para a utilização do jogo, a forma como vai ser feito, os critérios de avaliação, tudo isso é muito importante. Eu agradeço a vocês por terem assistido o vídeo até aqui. Também convido vocês a olharem o livro que nós estamos lançando. O livro-jogo, uma aventura de fazer um jogo não digital ou um projeto gamificado, tem a proposta de criar o conceito do seu jogo e fazer o primeiro protótipo não digital do seu projeto, que trata justamente sobre esse processo de criar um jogo para a sala de aula. E também que vocês acompanhem o nosso canal no YouTube. Os links estão aqui no vídeo. Eu agradeço muito a vocês terem acompanhado até aqui. Um grande abraço e até mais.